Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula, a gente vai trabalhar sobre as variações regionais ou variações diatópicas, certo? Então, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar então sobre como ocorrem essas variações. Essas variações, elas ocorrem no espaço geográfico, tá? E cada variação, ela tem em si, na sua natureza, o local natural de cada comunidade de fala. Por isso essa variação, ela pode ocorrer entre países, regiões, estados e também cidades. É bem possível e provável que você veja uma cidade falando diferente da outra, um estado falando diferente do outro, uma região dentro do mesmo território, e já a gente vai estar vendo aqui do Brasil, que também tem um sotaque diferente. No caso de países, o Brasil e Portugal têm em comum a mesma língua, o mesmo idioma oficial, que é a língua portuguesa. Mas, de fato, como ocorre essa variação, então, entre os países falantes da mesma língua? Eu trago aqui para vocês hoje alguns exemplos de palavras que elas têm o mesmo significado, porém, elas têm nomes diferentes entre os dois países, né? E elas podem acabar tendo um segundo significado no final. Então, vamos pensar assim. Estacionamento. Estacionamento no Brasil é aquele local que você guarda seu veículo, né? Uma garagem. Em Portugal, estacionamento se chama parque. Só que parque no Brasil, ele tem um outro significado, né? Para nós ele pode ser um parque de diversões ou um parque onde você acaba indo para dar um passeio. Você pode perceber essa diferença entre o Brasil e Portugal, então falando da mesma língua, mas que tem palavras com significados diferentes? Vamos para um outro exemplo? Farol baixo no Brasil. Como será que se fala farol baixo em Portugal? Em Portugal se fala mínimo. Mas e para nós, no Brasil, mínimo, o que significa? O mínimo é a menor parte, é uma quantidade muito, muito pequena. Então, aí também, né, elas teriam o mesmo significado, que seria o farol baixo, mas elas têm nomes diferentes e pode ocorrer, então, um segundo significado para nós aqui no nosso idioma. Agora, um exemplo um pouquinho diferente dessa linha, o ao vivo, né? Por exemplo, lá um jogo entre, vamos usar aqui o Brasil e o Portugal, já que estamos falando dos dois países, né? Brasil e Portugal está passando ao vivo. Como será que se fala lá em Portugal ao vivo? Ao vivo se fala em direto, né? Então perceba ali a diferença que pode ocorrer. São variações geográficas de espaço de um país para o outro. Agora vamos entrar aqui no Brasil. Vamos mudar. Vamos falar aí das variações entre estados, regiões, cidades. Eu trouxe aqui para vocês um mapa do Brasil. Eu vou dar uma ampliada aqui no mapa para ficar melhor a visualização. Nós temos então aqui o nosso país, certo? Nós temos a região norte, a região nordeste, centro-oeste, sudeste e o sul. Então, dentro do mesmo território que é o nosso país, existem dialetos e sotaques que são diferentes de uma região para a outra. Por que no sul fala de uma forma, enquanto o sudeste fala de outra forma?
Ou então, o Centro-Oeste fala de um jeito, o Nordeste e Norte fala de outro jeito. Isso tudo se refere devido à imigração dos povos, né? Eles vieram para o Brasil, se instalaram, né, entre o Sul, o Sudeste, o Nordeste, e eles foram se espalhando pelo nosso país. Então tem muito a ver o sotaque das pessoas com os imigrantes que aqui se estabeleceram no nosso país, tá? Imigrantes como os italianos, os poloneses, os alemães e também os portugueses, que foram os colonizadores do nosso país. Então isso se dá, pessoal, devido, né, aos imigrantes e colonizadores que dentro do nosso país se estabeleceram. Isso influencia muito, muito, muito no nosso jeitinho de falar, né? Que cada local aí do país tem um jeitinho de falar diferente e não deixa de ser especial. Todos são especiais e são bonitos. Então, cada dialeto, cada sotaque caracteriza cada cantinho do nosso país. Eu vou trazer aqui para vocês, então, alguns exemplos do nosso país, tá? Dentro do nosso país, para vocês verem como ocorre essa variação dentro do mesmo território. Nós temos, então, aqui 3 tipos de sotaques que são os mais conhecidos. Nós temos o sotaque caipira, o sotaque sulista e o sotaque nordestino. Como que é o sotaque caipira? O sotaque caipira é aquele que puxa bem o R, né? Eles falam, por exemplo, aqui alguns exemplos. Carta, porta, cartão, árvore, verde. Percebe como puxa, né, o R é diferente, esse sotaque do R? Esse tipo de sotaque, a gente chama ele de sotaque rural, mas é o sotaque caipira. Ele é muito encontrado na região sudeste e parte do sul. Nós temos também o sotaque ali da parte do Rio de Janeiro, por exemplo, que eles não falam esse R caipira. Temos também algumas regiões aqui do sul e lá do norte, do nordeste, que eles falam carta, porta, cartão, árvore, verde. O som do R muda. Mas e lá no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande do Sul o R é bem mais puxado. Lá vira carta, porta, cartão, árvore, verde. Olha como fala a pronúncia do R também. Então são 3 tipos de R dentro do mesmo país. Olha que legal, como é incrível o nosso país. É bem diversificado na nossa língua.